Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. Hoje nós vamos fazer uma liquidação de sentença na íntegra. Eu tenho aqui uma sentença com algumas verbas deferidas e nós vamos calcular esta decisão no PJE Calc. A situação desse processo é a seguinte: foi deferido, no contra-cheque do empregado foram pagas as seguintes verbas. Uma base salarial, que está aqui na coluna B nessa planilha do Excel, um adicional de insalubridade de 40% sobre essa base e totalizando o que está aqui na coluna D, esses valores aqui da coluna D. Então isso aqui foi o que foi pago no contra-cheque. O juiz na sentença deferiu, além dessa base aqui, desse salário aqui, um adicional de R$ 550 e mais um outro adicional de produtividade. E deferiu todas as verbas da sentença com base nessa remuneração total aqui da coluna G, ou seja, o que foi pago no contra-cheque, acrescentando-se esses dois adicionais. Com base nisso daqui, foi deferido na sentença as verbas, a título de verbas rescisórias, aviso prévio indenizado, férias proporcionais, 13º salário proporcional e o FGTS com a multa de todo o período. Lembrando que durante o contrato de trabalho houve um depósito de FGTS que o reclamante sacou. Então, em se tratando de verbas principais, foram deferidas isso: o adicional de o aviso prévio, as férias, ambos proporcionais, o 13º também proporcional e o FGTS. Mas ele deferiu também o reflexo dessas duas verbas que não constaram nos contra-cheques, os reflexos dessas duas verbas sobre os 13º e as férias pagas durante o contrato de trabalho, além do FGTS. Então, vamos dar uma olhada aqui na sentença. A sentença são 4 itens que ela tem aqui para serem calculados. No primeiro, ele defere exatamente o aviso prévio indenizado, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais e o FGTS de todo o período. No item B, ele defere o FGTS, ele fala de novo no FGTS, porque aqui na linha A ele falou apenas da multa do FGTS. Na linha B ele defere o FGTS, descontando-se os valores que constam no extrato. E na linha C, os reflexos dessa diferença salarial, entre a remuneração fixada na sentença e aquela constante nos contra-cheques, sobre essas verbas rescisórias, férias, 13º salário e aviso prévio e FGTS. No item D, tem também uma multa prevista em convenção coletiva. Então, vamos começar. Então, tomando por base essas informações aqui, que eu já coletei dos contra-cheques, que ele recebia esses valores aqui, até a constante aqui na coluna D, nos contra-cheques, e que foram acrescentadas essas outras verbas, nós vamos começar o cálculo dessa sentença. Entrando aqui no histórico, o que é que nós vamos precisar fazer aqui nesse cálculo? Nós vamos precisar criar 2 históricos, um com o salário pago e um com o salário devido. Depois nós vamos calcular a diferença entre eles e os reflexos que foram deferidos na sentença. Então vamos lá para o PJE Calc. Eu já deixei aqui, já criei antecipadamente os 2 históricos, um salário pago e um salário fixado na sentença. Então, se eu entrar aqui no botãozinho alterar, ele com relação ao salário fixado, está exatamente o que consta aqui nessa coluna G, eu lancei aqui nesse histórico de salário fixado. E fiz a mesma coisa com o salário pago, constando o que está aqui na coluna D. Então, se eu clicar aqui no botão grade de ocorrências, ele vai trazer mês a mês
essa evolução, essas duas evoluções salariais. Talvez uma das dificuldades do PJCal, que é ainda uma limitação, é essa questão da base de cálculo, a gente não conseguir manipular tanto ela dentro do próprio PJCal, que a gente às vezes tem que trazer para o Excel, como eu fiz aqui, para fazer a apuração dessa evolução salarial. Antes, porém, então eu cadastrei aqui duas bases de cálculo, né, dois históricos salariais, e seguindo aqui a ordem da sentença, eu vou calcular inicialmente essas verbas de aviso prévio, décimo e férias proporcionais. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu preciso definir a base de cálculo dessas verbas. Qual a base de cálculo de aviso, férias e décimo proporcional? A gente sabe que a base de cálculo dessas verbas é o último salário fixo acrescido da média dos salários variáveis, né? Então, se eu pegar aqui os salários fixos do empregado, vai ser essa coluna B mais a coluna C mais a coluna E, representam as rendas fixas do contra-cheque dele. Então, deu R$ 2.020,70. E o que está aqui na coluna F é uma renda variável. Então, eu calculei a média dos últimos 12 meses e joguei aqui na coluna F. Então, somando esses dois totais, 2020 com 38, deu 2.059. Então, isso aqui será a minha base de cálculo para essas verbas rescisórias, aviso, férias e décimo proporcionais. Então, eu vou entrar aqui no PJCal, que aqui na parte de dados do cálculo aqui, eu também já cadastrei os dados principais aqui do processo. A data de admissão, de demissão, o ajuizamento. E aqui no campo maior remuneração, eu lancei exatamente esse valor de R$ 2.059,36, para que eu possa calcular essas verbas rescisórias. Então, eu entrando aqui no campo verbas, no ícone verbas, eu vou clicar em expresso e vou cadastrar essas três verbas: 13º salário, aviso prévio e férias. Pronto, o sistema já criou. Agora eu vou configurar cada uma delas. Primeiramente, o 13º salário. Vamos configurar aqui a base. A base salarial que eu quero utilizar não é puxando do histórico, e sim a maior remuneração, que foi o que eu lancei lá no campo maior remuneração. Então eu vou salvar aqui maior remuneração. Continuando ainda no 13º salário, eu preciso também definir quais os períodos que eu quero calcular. Pela sentença aqui, eu tenho que calcular o 13º salário proporcional, apenas o proporcional. Então eu vou desmarcar esses outros meses aqui. Vou salvar. Mesma coisa eu vou fazer com as férias. Aqui já está correta a base de cálculo, eu vou só alterar os períodos que eu tenho que calcular. Então vai ser só as férias proporcionais. No aviso prévio eu não vou precisar fazer nenhuma alteração, porque ele já pega a base certinho e não tem nenhuma alteração para fazer nas ocorrências. Então eu calculei aqui essas três verbas: aviso, 13º e férias proporcionais. Com relação ao FGTS, o que eu tenho que fazer para calcular o FGTS? Foi deferido o FGTS de todo o período, descontando os valores pagos, os valores já depositados, efetivamente depositados. É o que está aqui nesse item B. Pagamento das parcelas de FGTS que não estejam indicadas no extrato de tal aqui. Então, eu vou entrar aqui no histórico salarial e eu vou marcar aqui a incidência do FGTS sobre o salário fixado, né? Sobre o salário fixado, que foi o salário fixado em sentença. Quando eu escolho aqui o salário que o FGTS vai incidir sobre o salário fixado, eu já estou calculando esse item aqui, ó, da diferença salarial, os reflexos da diferença salarial sobre o FGTS, e já estou calculando também essa multa aqui do FGTS que eu vou marcar lá na opção. Então, quando eu for calcular essas diferenças aqui, o reflexo da diferença sobre o FGTS, eu não preciso mais me preocupar com essa questão aqui do FGTS, desses reflexos sobre o FGTS e sobre a multa.
porque eu já vou estar marcando aqui. Ó. Então eu vou entrar aqui no salário fixado e devo marcar que já está marcado o FGTS proporcional. Então eu só salvo. Então eu já marquei aqui, eu já calculei esse item B aqui da sentença. Agora nós vamos para o cálculo desses reflexos da diferença sobre essas verbas rescisórias, certo? Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar aqui nas verbas, vou criar uma verba diferença salarial, vou colocar na base de cálculo dessa diferença salarial, eu vou lançar, no valor devido, eu vou lançar o salário fixado, proporcionalizar sim. Tem um outro vídeo que eu falo sobre como é que funciona essa questão do proporcionalizar e do integralizar. Então eu vou proporcionalizar sim. E no valor pago, eu vou também lançar um histórico salarial, que no caso é o salário pago. Proporcionalizar sim também. Então eu vou salvar. Eu calculei aqui uma diferença salarial. Se eu deixar do jeito que está aqui, vai constar nos créditos do reclamante essa diferença salarial, mas a diferença em si não foi deferida, ela foi deferida apenas os reflexos dessa diferença. Então, como é que eu tenho que fazer aqui? Primeiramente, eu vou regerar aqui, ele está pedindo para regerar, também tem um outro vídeo que eu falo sobre essa função regerar. Eu vou regerar aqui para não ficar marcado aqui. Eu vou entrar de novo aqui na configuração dessa diferença salarial e vou marcar aqui, ó, compor principal não, para que ela não entre na conta do reclamante, para que ela não acrescente aos créditos do reclamante. Então eu vou marcar aqui e agora sim eu vou calcular os reflexos dessa verba. Vou clicar aqui em exibir e vou calcular os reflexos dessa diferença salarial sobre... Ele me sugere aqui quatro reflexos, né? O décimo, as férias, o aviso e a multa. Eu vou calcular sobre o décimo, sobre as férias, mas sobre o aviso eu não vou calcular essa diferença. Por quê? Porque quando eu calculei a própria verba aqui, aviso prévio, eu já utilizei o salário fixado pelo juiz. Se eu calcular de novo essa diferença salarial sobre esse aviso prévio, eu vou estar incidindo aqui num bis in idem. Da mesma forma, eu preciso fazer umas alterações aqui, apesar de eu estar calculando aqui a diferença salarial sobre o 13º e as férias, mas eu também preciso fazer um ajuste aqui, porque sobre o 13º e sobre as férias proporcionais, eu já calculei aqui sobre o salário total. Então aqui eu só posso calcular essa diferença salarial sobre o 13º e as férias nos décimos e férias vencidas e não sobre as proporcionais. Então eu vou ter que entrar aqui na diferença salarial, aqui nas ocorrências da verba diferença salarial, para eu fazer esses ajustes aqui, ó. Vamos descer aqui embaixo, estão aqui os dois reflexos, note que estão marcados aqui todos os meses desses valores, né, de diferença salarial, e eu preciso desmarcar o que? A proporcional. Eu só vou calcular esses reflexos sobre as férias e os décimos vencidos. Então eu vou salvar aqui. Então a diferença salarial já está configurada. Sobre o FGTS, essa diferença sobre o FGTS eu não preciso calcular. Por quê? Porque eu já calculei o FGTS sobre o salário fixado total em sentença. Agora, nós vamos para essa multa prevista na convenção coletiva. Essa multa, o entendimento dela é o seguinte. Eu vou subir aqui, tem umas... Aqui está a multa. A multa que foi deferida lá é essa multa aqui da cláusula 76ª, que é 10% sobre o valor do prejuízo causado ao empregado, independente de outras penalidades contidas em qualquer cláusula. Vou voltar aqui no dispositivo para a gente ver aqui como é que ficou marcado aqui, ó.
multa prevista na cláusula 76ª da norma coletiva a incidir sobre o proveito econômico decorrente do descumprimento das cláusulas 13ª, 23ª e 24ª. Então, vai ser 10% sobre a vantagem econômica dessas três cláusulas que estão em vermelho aqui. A 13ª é relativa ao recolhimento do FGTS, que a empresa não fez. Então vai ser 10% sobre o valor do FGTS não recolhido. Aqui não entra a multa, né, porque o descumprimento não foi com relação à multa. E da 23ª aqui é o cálculo para maior remuneração da rescisão contratual, para pagamento das férias e 13º salário dos comissionistas. Ou seja, o fato de a empresa não ter utilizado aquelas duas comissões, os R$550 e aquela variável, sobre os 13º e férias. Então, sobre os reflexos, então, sobre o que eu vou calcular esses 10%? Sobre os reflexos das férias e do 13º daquela diferença salarial. Essa 24ª não tem valor econômico, porque era só questão de ter relacionado o valor dessas verbas rescisórias no verso do TRCT. Então, não tem da rescisão do empregado. Então, não tem necessidade, essa 24ª não teve proveito econômico. Então, basicamente, vão ser duas multas, né? Uma multa sobre o recolhimento do FGTS e sobre os reflexos das verbas e 13º salários. Então, vamos lá no PJE Calc. Então, eu vou vir aqui em operações, liquidar. Eu vou imprimir aqui só o resumo. E o valor que eu vou utilizar na base de cálculo dessa multa vai ser 10% do FGTS sem a multa, né? Então, nós temos aqui que o valor do FGTS é 5.766, menos esses 2.096 que estavam depositados. 5.76685 menos 2.09688. 3.66997. Então, 10% vai ser 3.6699. Esse é o valor que eu tenho que lançar lá na multa. Então eu vou criar novamente aqui uma multa de convenção coletiva. E vamos fazer as alterações aqui. Multa convencional. 13ª cláusula. Qualquer coisa você também pode inserir aqui uma informação nesse campo comentários, né? Multa calculada sobre o valor do FGTS não depositado. 10%. Então, o valor que eu vou lançar aqui será 36699. Desmarco esse campo proporcionalizar e basicamente é isso. Com relação a outra multa, como é que a gente vai calcular a outra multa? Ela é incidente, ela deve ser incidente sobre a diferença das férias e 13º salários, né? que não foi utilizado no contra-cheque. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, entrar aqui nas ocorrências da verba diferença salarial e eu pegar esses valores aqui, por exemplo, vamos iniciar pelo 13º salário. Então, eu tenho aqui o valor dos reflexos, do 13º salário foram 36667, 550 e 550. 1.466,67. O valor das férias foi, dos reflexos das férias, 73333 mais 73333. 2.933,33. Mas também deve ser acrescentado aqui os décimos e férias
proporcionais, né? Porque aqui está considerando só a diferença, só os reflexos sobre as verbas rescisórias. Mas para eu saber quanto é esse valor, porque essa multa ela deve incidir sobre não só os 13º salários do período trabalhado, mas também sobre o proporcional. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso marcar aqui de novo, calcular esse valor aqui. Então eu vou vir aqui em liquidação e depois eu excluo esse mês. É só para eu saber quanto é esse valor. Vou entrar aqui na verba novamente, da diferença salarial. Ó, a multa ela deve ser sobre esses valores aqui. Deve ser sobre esses valores aqui. Ó. Então eu vou recalcular aqui. Ó. Então vai ser 366,67 mais 550 mais 550 mais 137,50 mais 73333 mais 73333 mais 611,11. Então, o valor total da multa será sobre esse valor. Então, vezes 10%, esse é o valor da multa sobre os reflexos. Lembrando que eu devo desmarcar novamente, que eu marquei essas duas opções aqui, só para que a gente pudesse calcular essa multa. Então, eu vou salvar e vamos inserir a multa agora. Desculpe, vamos lançar a multa agora aqui, criando uma nova multa convencional, que vai ser uma multa sobre a cláusula 23ª. Então eu posso alterar aqui, multa convencional, cláusula 13ª. Então a gente vai marcar esse valor, 368,19. Desmarcar proporcional. E aqui também pode ser colocado uma observação. Multa calculada sobre a diferença, sobre os reflexos da diferença salarial em 13º e férias. Gerar. Então, de todas as verbas que tem na sentença, a gente agora só falta o FGTS. O FGTS é o mais simples, mas tem algumas nuances que a gente precisa falar. No histórico salarial, vindo aqui no histórico salarial, no salário fixado, eu marquei aqui que incide o FGTS. Então, está incidindo o FGTS sobre todas as sobre o salário total dele, fixado pelo juiz. Eu entrando agora aqui no FGTS, eu preciso fazer as seguintes alterações. A primeira coisa, eu vou excluir isso aqui para começar do zero. Então, a primeira alteração que eu preciso fazer é lançar o valor que foi sacado pelo empregado, certo? A primeira coisa que eu tenho a fazer. Então, o valor sacado por ele foi esse valor aqui, 2.062,17 no dia tá aqui, 13 de janeiro de 2017. Então, 13 de janeiro de 2017, 2.062,17. Eu acrescento aqui e marco aqui para deduzir do FGTS. A multa ela será calculada sobre o valor devido, sobre o valor total apurado nesse cálculo. Então, a configuração do FGTS inicial é essa. Depois nós temos que vir aqui em ocorrências e fazer umas alterações com relação ao 13º salário. Eu já fiz essas alterações aqui. No 13º salário de todos os anos, a gente tem que fazer o lançamento dos valores recebidos. No mês de dezembro, a gente tem que lançar os valores devidos pagos durante o contrato de trabalho a título de 13º salário, para que entre na conta. Então, eu lancei aqui em dezembro de 2014
e dezembro de 2015 e dezembro de 2016. De 2017 não precisa, porque o 13º foi calculado à parte e a incidência de previdência. Em razão da gente ter lançado essas informações aqui dos 13º, aqui nas verbas a gente precisa excluir a incidência dessas verbas do FGTS sobre essas verbas. Por exemplo, aqui nos reflexos do 13º eu tenho que desmarcar o FGTS, já está desmarcado aqui. Então, do mesmo jeito, aqui no 13º salário proporcional, aqui não, aqui eu tenho que deixar marcado o FGTS, vou entrar aqui para ver se ele está marcado, ele tem que ficar marcado. Ou eu marco aqui, ou eu marco lá, ou eu acrescento lá na tela de FGTS a incidência do FGTS sobre essa verba. Então, o FGTS basicamente é isso, lançar a dedução aqui, marcar aqui a incidência da multa e alterar aqui nas ocorrências os 13º referente ao FGTS. Então, só recapitulando aqui, na sentença, as verbas, para ver se a gente não esqueceu nada. Calculamos o aviso prévio indenizado proporcional de 36 dias, calculamos o 13º proporcional e as férias proporcionais, a multa do FGTS também calculamos, o pagamento das parcelas do FGTS, excluindo-se o que foi depositado, também nós fizemos, e o reflexo da diferença salarial nos contra-cheques, da diferença salarial entre a remuneração dos contra-cheques e a fixada em sentença sobre férias, décimo, que aqui nós calculamos separadamente, FGTS, quando nós marcamos lá a incidência de FGTS já entrou, e o aviso prévio, a diferença sobre o aviso prévio, que nós não calculamos separadamente, porque quando a gente calculou o aviso prévio, a gente já usou o salário total. E as duas multas convencionais, conforme demonstrado. Agora nós vamos liquidar. Vamos entrar aqui em operações, liquidar, para a gente dar uma olhadinha no resumo como é que ficou. Enquanto imprime aí o resumo, tem mais uma informação que eu vou abrir de qualquer forma, aqui o resumo, que a questão da contribuição social. Contribuição social, a alteração que a gente precisa fazer aqui, que eu já tinha feito também, é você entrar aqui no botão Ocorrências, lá embaixo o botão Regerar, e você incluir a atividade econômica da empresa. Então esse empregado era mecânico, ele trabalhava na oficina mecânica, então você vai marcar aqui atividade econômica, escolher serviço de manutenção e reparação de mecânicos, reparação mecânica de automóveis, e fazer as alterações que você achar pertinentes aqui e confirmar. Então vamos ver o resumo como é que ficou. Pronto, nós temos aqui todas as verbas calculadas, 13º salário, as verbas rescisórias, 13º, aviso prévio e férias, as diferenças sobre 13º salário e férias, as duas multas convencionais e o FGTS com a multa. Basicamente foi isso que a gente lançou, né? Aqui tem todo o histórico, né? O histórico salarial, o 13º salário, a diferença salarial que consta aqui em cima no resumo como verbas que não compõem o principal. E é isso. Aqui o FGTS. E aí está pronto o cálculo. Espero que tenha sido útil mais uma vez esse cálculo para você. Então, até o próximo vídeo. Tchau!